a última aula foi bem interessante, mas infelizmente eu não gravei, eu tive essa falta de atenção. Eu vou tentar redar ela, só explicando assim, sem público, etc., e colocar lá na plataforma, mas agora a gente vamos para o tema de hoje, que é discussão de, deixa eu ler exatamente o que está no negócio, dicas de diagnóstico, entenda casos com mais especialidade envolvida. O que está acontecendo? Esse mês eu vou tentar fazer uma mentoria toda semana. Vou tentar fazer essa semana eu vou fazer segunda, semana que vem eu vou ver se eu faço terça, a outra semana eu vou fazer quarta. Eu vou ver se eu até faço um dia. Vou ver, talvez eu faça sábado para ver se o pessoal gosta de tipo sábado cedinho, umas 10 horas, ou sábado à tarde. Eu vou tentar aqui horário diferente para poder atrair mais o pessoal para participar. Mas eu vou tentar, principalmente nesse mês, que eu vou tentar entregar essas 4 mentorias, eu vou me focar em mostrar casos clínicos, casos que estão em andamento na EasyLiner, casos que a gente está fazendo pela primeira vez, casos que o diagnóstico são interessantes, casos que estão finalizando, e eu vou tentar mostrar para vocês muito da parte do planejamento e como que eu acho que enxergar um pouco do planejamento ajuda no diagnóstico dos casos, ajuda em como o que você vai olhar e o que você tem que pensar, né? E para hoje eu separei 5 casos que são bem interessantes, cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre, tipo, o que a gente tem que avaliar e como a gente vê isso durante durante o nosso planejamento e como que a gente vai visualizar isso depois, né? Bom, eu vou começar chocando, eu vou começar tentando fazer tentando mostrar um caso muito legal que eu até postei nos meus stories nessa semana, o andamento do caso, que é o caso desse menino aqui, que está sendo tratado lá na clínica da minha família, pelo meu pai, e é um caso de um paciente classe 3 esquelética, ok? Uhum. Por que eu começo com esse caso? Levando em conta a questão da aula, né? A aula é sobre o quê? A aula é sobre diagnóstico, ok? Se é diagnóstico, vamos pensar. Qual o diagnóstico desse paciente? Eu passei para você o curso Ortodoncia dos Alinhadores hoje. É um curso de 7 horas, ele demora muito para fazer e tal, vai ter vários blocos, mas mas nele eu falo muito sobre a metodologia diagnóstica, que meu pai me ensinou, eu fui aprimorando, que se chama metodologia SAFE. Saúde, função e estética, ok? Dentro dessa metodologia, se esse paciente chega na minha clínica, eu vou virar para ele, eu vou falar, meu amigo, no quesito no, no quesito saúde, o que você precisa se preocupar? No quesito função, o que você precisa se preocupar? No quesito estético, o que você precisa se preocupar? Quando eu vou olhar aqui a radiografia do paciente, eu não vejo nenhum problema de saúde. O paciente não tem problema de saúde. Isso deve ser claro para ele. Tipo assim, cara, é muito interessante você tratar, é muito interessante você corrigir a posição dos seus dentes, melhorar o aspecto estético, melhorar o aspecto funcional e tudo mais, mas assim, sendo sincero com você, você não tem um problema, você não tem um problema que você vai morrer disso. Isso sempre eu gosto de deixar claro para o paciente em qualquer situação, né? É diferente dele ter uma infecção, de eu falar, cara, se você não cuidar, você morre disso, você pode ter um problema sério disso, etc. Enquanto aqui, obviamente, a gente não vê estabilidade funcional nenhuma, a gente não vê nenhuma capacidade, a gente não vê, tipo, nenhum encaixe, o paciente não tem guia, a função dele não faz sentido, ele mastiga basicamente como dá, ok? Então, no paciente desse, o que você vai olhar e que você vai pensar, tipo, cara, quais são minhas opções de tratamento? Primeira opção de tratamento, óbvio que é ortognática. O que a gente mais queria nesse paciente é pegar o lindo queixinho dele e... Aí, ó, o que a gente mais queria é... Ó, o articulador nem deixa eu jogar tanto para trás. Deixa eu voltar aqui. O que a gente mais queria era pegar o queixinho dele e jogar aqui. Mas eu não consigo nem jogar tanto para trás, ele estoura os limites. Deixa eu ver se eu consigo.
mostrar isso aqui. Isso aqui é até uma coisa, ó, que é um recurso que é legal vocês saberem que a gente consegue fazer isso pelo programa. Eu consigo brincar com a mordida dele como eu quiser. Obviamente, eu queria quebrar a maxila dele e botar a maxila dele aqui atrás. Voltando. Não, tá certo. Uhum. Para ele poder ter a chance de corrigir, botar esses dentes no lugar, ele corrigir, botar esses dentes no lugar, conseguir, a gente vai trabalhar com extrusão, vai trabalhar com correção de apiamento, projeção e tal, e coisas que vão possibilitar a expansão da arcada superior, diminuir a arcada inferior, através da cirurgia ortognática. Mas, se eu for olhar aqui, ó, a diferença que seria de uma posição para outra. Mas, obviamente, a gente sabe que nem todos os pacientes estão dispostos a passar por uma cirurgia ortognática, ok? E aí a gente vai entrar nos casos de compensação. Quando a gente fala sobre compensação com o paciente, é muito bom deixar claro o paciente falar, tipo, ó, olha sua foto de perfil, olha como você, olha aqui se eu traçar uma reta, como o seu queixo é para frente demais, como o seu lábio é para frente demais. Tá parando para mostrar que assim, existe uma composição do seu osso que está errada. E se você quer a melhor estética, se você quer o melhor funcional, a gente tem que recompor o osso inteiro, ok? E aí tem que explicar como é que é a cirurgia, como é que é o processo, quanto custa e tudo mais. E, mas a gente tem que entender também que nem todo mundo vai estar disposto a fazer esse tipo de procedimento. Então, por isso, a gente pode lançar a mão de lançar a mão de não obter um resultado perfeito, mas a gente tentar melhorar o que dá. Porque, assim, visto onde a gente já chegou com esse paciente, cara, se eu for pensar em estabilidade funcional, se eu for pensar em estabilidade funcional, se eu for pensar em conforto para mastigação, etc. Ah, Vitor, ele não tá com mais contatos, ele não está fazendo guia, ele não está melhorando a mastigação dele, não tá, nada disso está acontecendo. Olha, não necessariamente, mas com certeza o paciente está muito mais feliz de ter um sorriso. O paciente está muito mais feliz de ter uma apresentação assim do que ter uma apresentação dessa. E é próprio ver os dentes dele, etc. E a gente não. E a gente aqui também na Invisalign de ter conseguido um resultado desse. Agora vamos ver como que isso transfere para o planejamento. O que a gente tem que olhar quando a gente tem uma situação um paciente desse que tem uma cirurgia ortognática e ele é um posicionamento errado dos maxilares, mas ele não quer corrigir mas ele não quer corrigir só com a cirurgia, ele quer uma compensação. Bom, nesse caso aqui, uma coisa que a gente sempre vai olhar, nem sei se vai se aplicar esse caso. Não, nesse caso não. Uma coisa que a gente vai querer, tipo, beleza. Qual o caminho que a gente tem que fazer para conseguir espaço para realocar esses dentes na posição, né? Se a gente for ver aqui na posição padrão, tá? A gente vê que eu tenho muito apiamento aqui anterior, muito, e que eu precisaria de muito espaço para solucionar o apiamento. E aí eu vou pensar, beleza, como que eu posso conseguir esse espaço? Eu posso conseguir, sempre está fazendo um diagnóstico, você precisa de espaço. Você sempre faz as mesmas 3 perguntas. Como é que eu vou conseguir espaço para esse paciente? Eu posso conseguir o espaço com desgaste interproximal? Cara, não tem desgaste interproximal no mundo. Eu consegui botar esse canino no arco. Sempre você faz sempre uma coisa boa de você ter na mente, eu falo isso aqui para a equipe muito, é você saber o tamanho médio distal médio dos dentes. Por exemplo, canino inferior, ele tem 6 milímetros. Ele costuma ter 6, 7 milímetros de largura mesodistal.
eu consigo ver que eu preciso um espaço inteiro de um canino para conseguir acomodar esse arco, e mais um pouco, porque ainda tem esse apiamento inferior. Aí eu vos pergunto, será que eu consigo esse espaço de 7 milímetros com desgaste interproximal? Não. Qualquer coisa que você precise de mais de 2 milímetros de desgaste interproximal é perigoso. É desgaste interproximal demais. Já não gosto de fazer. Consigo fazer esse espaço através de expansão? A relação interoclusal dele já desfavorece a expansão. Eu queria muito pegar esse dente e jogar ele lá para frente, mas não é uma coisa muito, não é uma coisa que vai ser bom para a relação funcional desse paciente. A terceira opção vai ser: eu consigo distalizar? Pode falar, Vitor, você tecnicamente consegue distalizar esse caso, ok? Mas eu vou pensar quanto eu tenho que distalizar, quanto que seria para colocar esse molar aqui em posição? Eu teria que distalizar 12 milímetros o molar. Ó, ele teria que basicamente chegar na posição do segundo. E isso não é uma coisa previsível de ser feita em alinhadores. E até porque o padrão ósseo do paciente não vai comportar isso. Eu poderia tirar o siso, colocar o segundo molar nessa posição, tentar distalizar tudo, mas é muito difícil que isso aconteça. A literatura, e vocês conseguem ver isso lá isso eu passei na aula, se eu não me engano, foi na aula de biomecânica, ou com certeza tem no curso ortodoncia dos alinhadores, no módulo de mecânica. Qualquer distalização maior do que 3 milímetros já começa a ter um pouco de imprevisibilidade. Começa a ter um pouquinho de imprevisibilidade. E nesse caso, obviamente, qualquer coisa mais que 6, 7 milímetros é coisa demais, ok? Aí, então, isso é uma coisa que a gente não vai considerar para esse caso como uma das 3 vias principais de arrumar espaço. Qual foi a solução que a gente pensou? A gente pensou em extrair primeiros pré-molares para conseguir abrir o espaço para corrigir o apiamento. Qual o resultado que a gente está querendo aqui? Qual foi o resultado final do planejamento? É um resultado com guia? É um resultado com uma excelente relação anterior? Não, ok? Mas é um resultado parcialmente que dá uma vida mais estética para esse paciente. Uma vida com dentes mais alinhados. Obviamente, ele vai continuar muito queixudo, etc. Mas ele, pelo menos, consegue ter alguma estética, algum sentido ali na orientação dentária. E aí que isso foi o planejamento que a gente fez. Inicialmente, a gente estava prevendo para esse planejamento inicial 35 alinhadores na arcada inferior, mas provavelmente precisando de muito mais, né? Esses 35, muitas vezes a gente força para fazer menos alinhadores no planejamento, para fazer dentro daquele negócio que a gente fala, né, da metodologia pit stop, de tá empurrando o dente, tá fazendo o máximo possível, porque se ele não andar, a gente conseguir acessar se ele não conseguir andar, da gente conseguir ter um outro escaneamento, conseguir botar ele ali na posição. Boa noite, Mara. E aí, eu me perdi. E aí, basicamente isso. Então, e aí, aqui foi o resultado que a gente conseguiu depois de 30 alinhadores com o paciente. Vou botar aqui. Exames. A gente já vê uma relação muito melhor de sorriso, né, de composição facial do paciente. E a gente vê que a gente chega até numa situação que a gente, apesar de no planejamento inicial, a gente a gente ter pensado uma pequena mordida aberta, nesse planejamento aí com 30 dias, a gente conseguiu
mais lingualização do que a gente pensava. Os espaços aqui eram maiores do que previstos. Então, a gente aqui, mesmo ainda tendo espaço entre o canino e o segundo premolar, a gente já vê uma melhora muito grande da relação interoclusal. E aí, o último planejamento dele foi esse aqui, que a gente fez. Foi o último planejamento dele que eu fiz essa semana, sobre onde a gente consegue chegar. Vocês veem que, muitas vezes no planejamento, isso até para o vídeo de vocês, o planejamento começa com um dente entrando dentro do outro. Por que isso acontece? Porque quando a gente faz o planejamento, a gente usa o recurso de fechar a mordida do paciente. E por que a gente faz isso? Isso aqui foi a condição que a gente recebeu o escaneamento para a última fase. Se você olhar, não tem toque nenhum. Não tem toque nenhum posterior. Todos os dentes estão totalmente abertos. Aqui está totalmente aberto. Aí eu me pergunto, por quê? Ah, muita gente, porque o alinhador faz intrusão, porque o alinhador costuma entupir muitos dentes. Ele tem esse efeito, sim, mas o que é principal aqui? O principal é que o paciente está com contato prematuro. Os incisivos estão encostando antes. Então, eu não posso levar a sério essa posição que está aqui como a posição que seria a de final da boca do paciente. Senão, toda vez que houvesse um refinamento, toda vez que houvesse um escaneamento, eu abriria um pouquinho mais a mordida do paciente e ia terminar com uma dimensão vertical muito maior do que o planejado anteriormente. Por isso, na grande maioria dos tratamentos, a gente vai fechar na sequência aqui um pouco o articulador. Por isso, você pode ver um dente dentro do outro. E vocês reparem que nesse movimento de fechar o articulador, duas coisas acontecem. A boca, obviamente, vai para cima, né? Vai quase em contato com os outros dentes. E ela vai para frente. Olha como a gente começou uma relação dos caninos. Olha como vai terminar depois de eu fazer toda a intrusão. O canino fica muito mais longe no sentido anteroposterior. E é por esse mesmo motivo que quando você está analisando uma sequência dos seus casos, ou quando você está acompanhando um tratamento de longo prazo, você pode achar, cara, ela ficou com a mordida um pouquinho aberta e piorou a classe 2, ou pô, a classe 2 não melhorou, ou pô, melhorou a classe 1. Por quê? Quando a gente acontece o contrário, de ter um contato prematuro, a boca abre. E como consequência da boca abrir, a distância entre os dentes aumenta, principalmente posterior, porque geralmente esse contato prematuro é anterior, e os dentes costumam ir para trás. Olha, se eu pegasse essa boca aqui agora e fechasse reto, ela ia estar, esse paciente ia estar em classe 1. Ok? Claro que, como levando em conta que tem um dente faltando aqui embaixo. Tá? Beleza? Então, isso é um negócio muito importante, que é uma dica valiosa aí quando você estiver analisando o planejamento da ESE. E aqui como que eu fui terminar o final da primeira fase, o final dessa última fase, em que a gente fez mais retração desses incisivos. Eu não queria jogar tanto a raiz dele assim para dentro, eu acho um pouco arriscado, mas o dono do caso estava querendo, achava que valia a pena correr esse risco, né? Visto que o paciente era jovem e tal. E aqui a gente também vê que a gente coloca um batente que é exatamente para suavizar esse movimento de fechar a arcada inferior. Isso vocês vão ver comum no tratamento ter esse batente, e principalmente ele é alto, assim, quando a gente tem uma situação que a mordida já está aberta, né? Porque a gente entende que, mesmo estando mais aberta, ela vai fechar quando a oclusão estiver mais direcionada, né? E aí, nesse estado, você vê um paciente que pode terminar com guias anteriores. A guia canina eu acho difícil, mas aqui a gente já consegue ver se formando pontos de contato entre os premolares, o molar. Aqui a gente espera que desça um pouquinho mais. Aqui, tá vendo? Ainda falta um pouquinho, fechar um pouquinho mais no articulador.
E por aí vai. Isso foi o que a gente fez. Nesse caso, a gente colocou até um braço de força aqui no molar para tentar puxar um pouco mais esse canino, mas de preferência eu sempre vou preferir essa força aqui em cima, no molar. Por quê? O que vai acontecer aqui numa situação dessa? Deixa eu dar um print, botar aqui um PowerPoint, colocar aqui para vocês. Aqui. Se eu vou usar um elástico entre esse e esse dente, eu vou pegar aqui e eu vou ter uma força indo nessa direção. Ok? Só que, além dessa força, eu tenho um centro de resistência do dente aqui embaixo. Cada dente vai ter o seu. E isso gera uma força em relação ao centro de rotação desse dente. Qual é a trajetória final desse meu canino? A trajetória final vai ser se eu traçasse uma linha pontilhada aqui, paralela à seta, uma outra linha pontilhada aqui. O tamanho dessa seta é quão forte é a força que está sendo feita. E geralmente você vai ver que a força do elástico vai ser mais forte do que a retenção. E aqui a gente tem o que vai ser a movimentação real desse dente, que ele vai tender a vir nessa direção, a coroa. Por exemplo, se eu colocasse isso aqui mais alto, isso aqui seria para cá, isso aqui viria para cá e esse dente viria mais para cima, o que seria melhor para tentar manter essa raiz, porque o que a gente não quer num elemento assim, num canino, principalmente quando a gente está tracionando, é que a gente não quer que esse dente faça isso aqui, incline para baixo. A gente quer que ele venha inteiro. E para isso a gente precisa dessas mecânicas elásticas, beleza? Esse é o primeiro caso, para entender que é um caso complexo, mas sim, a gente consegue fazer compensações. E o mais importante é avisar para o paciente, ó, você nunca vai ter uma boca tão boa quanto se você fizesse cirurgia ortognática. Mas você pode sim ter uma vida muito melhor. Você pode sim ter uma vida muito melhor, apenas com algum tratamento mais paliativo. Vitor, Fala. você usou a mecânica de elástico ali entre caninos inferiores e molares inferiores, é isso? Então, aqui na terceira fase, eu vou usar essa mecânica elástica. Na segunda fase, eu usei um mini implante aqui em cima Ah, para beleza, tracionar, beleza. ok? Agora eu vou fazer isso até porque eu quero rodar um pouquinho mais esse canino, beleza? Usou algum dispositivo palatino para descruzar a mordida ou não? Só com os alinhadores? Só com os alinhadores. Eu sou um grande defensor, cara, da grande capacidade de expansão dos alinhadores. Eu muito dificilmente, por exemplo, eu tive um paciente que eu comecei essa semana. Vou começar essa semana. Deixa eu ver se o planejamento dele já está na plataforma. Aqui, já está. Paciente infantil, ok, criança. Não queria usar Rirax, etc. Esse tipo de coisa.
Olha a expansão planejada. Tá aqui de fusão. É uma grande expansão. Eu acredito muito na capacidade do alinhador de fazer isso. Quando eu não acho que ele faz isso sozinho, quando tem uma mordida cruzada associada, que o dente está totalmente cruzado. Aí, às vezes, o alinhador não tem força, ele empurra um pouquinho, aí o cara tira o alinhador, aí começa a bater e volta pro lugar, aí o alinhador coloca no lugar de novo, aí vira problemático, beleza? Mas eu tenho muita confiança para fazer grandes expansões assim, desde que o paciente seja colaborador, beleza? Show. Vamos lá para o próximo caso. Esse aqui, que é um caso que vai ter alguns casos aqui para mostrar algumas coisas ruins. Como, por exemplo, esse foi um caso que ele até teve um resultado clínico muito bom. Por quê? A condição inicial dessa paciente era essa. E o que mais incomodava ela, basicamente, é o premolar. Aquele premolar rodado 90 graus. Para a gente conseguir rodar premolar assim, a gente vai precisar usar as mecânicas elásticas, ok? E isso, obviamente, dá um pouco mais de dificuldade na higiene, não é tão mais confortável, mas assim, vamos combinar. Não existe a menor possibilidade de um alinhador pegar um dente nessa condição e colocar nessa condição sozinho, independente do período de tempo, né? E aqui a gente também vê um reforço do que eu falei, do que eu estava falando antes, que tipo assim, ah, não, eu vejo muita mordida aberta, olha como o alinhador não funcionou aqui, ah, olha que o meu molar tá com a mordida aberta. Repare que essa mordida aberta é total na arcada. Por quê? Muito provavelmente pela lingualização dos superiores, fechamento e força aqui nos anteriores que mantém a boca do paciente aberta. E aí aqui, ó, a gente vê todos os dentes ocluindo, então a gente não vai pensar nesse primeiro momento em intrusão. A gente vai pensar em que eu tenho um contato prematuro que está deixando a boca do meu paciente toda aberta. Portanto, aqui Aqui a gente vê a capacidade do elástico rodar, mas a gente vê que, assim, cara, alinhador, por mais que ele seja mais higiênico, etc., o alinhador é um agravante na saúde oral. É mais difícil de higienizar a boca com alinhadores. A gente precisa de mais. O paciente precisa de mais cuidado. Não adianta dizer para ele que é a mesma coisa que antes, tal, etc., porque ele precisa ter um pouco mais de cuidado com os alinhadores, que ele tem que escovar mais, etc., porque olha como a gengivite dela aumentou absurdamente nesses meses que ela usou o alinhador. Okay? A gente vê uma prevalência pior na região que existe o botão, que é uma região de mais difícil de limpeza, tal, etc., sempre com elástico ali. Mas, fora isso, bons resultados, bom andamento de tratamento. Esse resultado, a gente era muito comedido em quanto rodar o dente por alinhador, né? A gente sempre vai obedecer a matrizinha aqui de preços, e a gente vê que nesse dente a gente rodou 73 graus. E se eu for olhar quanto de rotação tem no alinhador até o alinhador 15, que é onde a gente está agora, a gente vê que a gente tem 50 graus de rotação embutido. Então, em 15 alinhadores, 50 graus, a gente bota mais de 3 graus por alinhador. É uma grande rotação que aparentemente foi obtida, né? Vou até passar o. Aqui. Foi muito bom o resultado comparando que onde estava antes. Calma aí. Vou botar aqui lado a lado para vocês.
aqui. Olha onde é que começou. Onde é que trava. E é aquilo que eu falo, pessoal, o alinhador ele trava os outros dentes na posição. Você vê muito pouco efeito rebote nesse pré ou no canino de girarem para os outros lados. Ele ajuda a manter as coisas como estão. E aqui é onde a gente deveria estar na placa 15 para vocês fazerem o comparativo do real versus o que foi planejado. Bem parecido. Talvez um pouco menos vestibularizado do que eu gostaria, mas muito bem parecido. Só que o pré-molar que a gente vê uma forçazinha, ele voltando, ele sendo empurrado para cá. Ok? Qualquer coisa, depois a gente bota um botão aqui e puxa ele de volta. Portanto, é mais. Esse seria um caso assim, muito interessante para a gente falar sobre dificuldade de higiene oral, relacionar quando tem botão, tem que tomar mais cuidado, esse tipo de coisa. Deixa aqui. Agora, vamos lá para mais um caso. João Felipe de Melo já foi. Ah, legal. Esse caso aqui é muito interessante, porque muita gente está preocupado no relacionamento com a prótese, ok? No que está relacionado com problemas com a prótese, a gente sempre recebe casos assim aqui. Casos que você olha uma boca toda destruída, ok? E que o paciente vai jogar alinhador ali no meio, tá? E aquilo que eu sempre falo, o alinhador não vai consertar as bases em volume e em cor. Ele só vai alinhar os dentes. E esse é o paciente que eu não consigo ter uma eu não consigo ter uma anatomia perfeita com os elementos que não estão me apresentados. Eu preciso mudar a anatomia da boca do paciente, eu preciso melhorar para conseguir o resultado. Aqui, uma coisa que me chama a atenção é olha o tamanho da mordida aberta, olha a qualidade dos centrais. Ele falou chegando, essa é a única panorâmica que eu tenho. Então, a gente fica preocupado com pacientes assim, mas o que a gente tem que olhar quando a gente recebe? Beleza. Quais tratamentos protéticos estão relacionados a esse paciente, ok? E devo eu tratá-los antes ou depois? Sempre que você tem um paciente, você vai ter orto, você vai ter prótese junto, tem que unir esses dois conceitos, ok? Gente, deixa eu fazer um intervalinho de 1 minuto só para pegar uma água na outra sala, já volto. Voltei! Voltei com a minha canequinha do Masterminds, tem meu nome gravado. Grupo de odontologia digital. Bom, vamos continuar. Então,
a gente olha para esse cara, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer num tratamento complexo como esse, ok? Primeira coisa é o seguinte, Vitor, eu devo arrumar as próteses primeiro, eu devo arrumar a orto primeiro, eu devo arrumar os alinhadores. Cara, para mim existem dois tipos de prótese, ok? Existe a prótese que vai adicionar, existe a prótese que vai arrumar a casa, tá? Qual a diferença dos dois? A prótese que vai adicionar é a prótese que ela vai dar uma finalização estética, você vai fazer mais adesivo, seu preparo vai ser minimamente invasivo, etc. Ok. Se você está procurando fazer esse tipo de prótese no paciente, é primeiro orto, depois esse tipo de prótese. Ok? Agora, se você está procurando a prótese de arrumar a casa, que é, por exemplo, muitas das próteses que esse paciente precisa são próteses tipo arrumar a casa. Aqui, ó, você tem. Eu vou mostrar no escaneamento que é mais fácil. Você tem aqui, ó. Olha esse premolar. Olha a altura da cúspide desse premolar. O premolar está quebrado. Esse premolar não tem nenhuma anatomia. Esse premolar não tem altura. Esse premolar não tem largura. Ele tem bifração. Mesma coisa aqui nesse lateral. Eu não consigo vir aqui. Eu até posso fazer uma coisa só aditiva. Mas se eu for querer ser rigoroso e tirar as restaurações e fazer uma coroa nova, é interessante que eu faça isso antes da consulta. Por quê? Porque esse tipo de anatomia muito problemática, com muita retenção, ela acaba sendo ruim para o alinhador. E, por exemplo, olha aqui, ó, esse central, que tem esse degrau enorme. Cara, ele vai encaixar, ele vai entrar aqui e ele vai travar de uma forma absurda. São aqueles alinhadores que a gente tem um alto grau de retenção, que a gente vai ver muita dificuldade de quando a gente coloca o alinhador na boca, quando coloca o alinhador na boca do paciente conseguir tirar, do paciente conseguir encaixar até o final. A gente sempre vai ficar com isso. Para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com esses dentes, a gente vem. Agora que ainda não está feito. A gente vem e faz isso aqui, ó. A gente vem e cria um adicional na região que tem a bifração. Eu não estou tirando material nenhum, só estou colocando. Para ficar mais fácil de colocar ou tirar o alinhador, mesmo que ele fosse um gap. Que é melhor isso do que o alinhador não conseguir entrar ou sair da boca do paciente. O que a gente muito vê quando a gente tem bocas extensamente restauradas. A gente se preocupa com isso. E aí, voltando àquela história de o que eu vou fazer para complementar a prótese? Vou fazer uma prótese mais adesiva? Eu vou fazer uma prótese mais de uma casa? Você tem que decidir isso porque se você escolhe, não, eu quero ser minimamente invasivo, eu quero fazer negócio, ao final do tratamento ortodôntico, a gente vai deixar espaços para você restaurar. A gente vai posicionar a coisa de forma que não necessariamente o paciente esteja 100% estético, que vão precisar. Porque, por exemplo, esse premolar aqui, eu até poderia pegar, instruir ele um pouco, tentar deixar ele aqui mais alinhado, etc. Mas aí eu teria dois problemas. A cúspide lingual dele, que não está tão desgastada como o vestibular, ia começar a bater que nem um louco. 0,9, 0,8. Enquanto que, na verdade, o que acontece aqui é que a face vestibular está toda destruída e precisa ser restaurada. E aí que a gente decidiu, não, ele não falou que ia fazer nada, então a gente vai deixar tudo pronto para ele restaurar depois, porque não há santo na terra que faça esse dente ficar correto se ele não tiver uma anatomia nova decente. A gente tem que entender quando largar disso na ortodontia. E aqui a gente vê
E aí que a gente vê mais ou menos a posição inicial, de onde ele estava, e aí a gente vê algumas outras coisas que foram feitas para o planejamento. Aqui, por exemplo, uma coisa que eu não faria seria de cara, já falar, não, esse lateral é muito escuro, vou trocar uma cor dele. Cara, calma, você está fazendo alinhador, você pode fazer clareamento, esse lateral vai receber mais luz, ele não vai ficar tão escondido. Vamos ver até que ponto está. Claro que vai ter sempre uma diferença da coroa do central, que o lateral ele é harmônico, com o lateral ele é vivo, né? Ele é um dente rígido, enquanto a coroa, ali o central são coroas. Okay? Então, esse é um caso que a gente sempre tem que se preocupar de olhar, tipo, recebeu esse paciente, cara, quais dentes aqui com a anatomia que eles têm não participariam de uma boca alinhada? Lateral não participaria, premolar não participaria. E esses são os dentes que talvez seja interessante você até fazer prótese antes. Ou aceitar que você vai ter um planejamento que vai ficar precisando de uma finalização protética. Bom, outro caso... Não, esse caso não. Gente, o último caso que eu queria mostrar para você, acho que é esse aqui, né? O último caso que eu queria mostrar para vocês é um caso de que está indo muito bem, obrigado, mas é um caso que tem um insucesso, que é o quê? A gente começou com esse dente aqui, beleza? Estava nessa posição e tal. Se a gente for olhar aqui, vou catar. Vou olhar a posição inicial dele agora, onde ele está, a gente vê que a gente piorou um pouquinho a retração. Por que a gente piorou a retração? Porque quando a gente olha aqui, você fala, como é que você sabe que você vai preservar a tábua óssea, tá tudo certo? A gente olha por aqui. A gente usa uma sombra da posição inicial e um relativo da posição final do dente, onde que ele vai estar. E quando a gente vê que a posição da raiz do dente está mais vestibular do que a posição da inicial, ou seja, se você vê que você vai ter que jogar a raiz para fora, ok? Aí a gente pode correr esse risco que a gente correu aqui nessa paciente, de poder ter uma exceção. Não foi o que incomodou ela está tudo muito bem, obrigado, mas a gente sempre vai evitar, por isso que vocês vão ver muitas vezes em algum planejamento, uma posição mais assim, aberta dos caninos ou dos premolares, são geralmente os dentes que a gente vai ter esse cuidado, né? Ok. Isso aqui é um planejamento interessante, aí o planejamento não é nada demais, e mostrando a capacidade de, se a gente for olhar aqui, ó, ver a evolução do tratamento, a gente vê como esse canino já deu uma levantadinha, apesar de ser uma coisa devagar, ok? Mas a gente vê que com a ajuda desse attachment aqui, vertical, a gente consegue colocar ele numa posição muito boa. Bom, e por último, o último caso que eu separei foi esse caso aqui do... Não é esse menino. Caio. O caso do Caio é legal porque o Caio é um menino, ok? A gente vê aqui na primeira fase do tratamento, a gente vê aqui, ó, paciente com canino para irromper, segundo para molar irrompendo, pouco espaço, sobre a mordida, um pouquinho. E o que mais incomoda esse canino para produção? Motivo para parar de não fazer alinhador? Então, o que a gente faz num caso assim?
a gente pega e a gente simula como se fosse a extrusão desse dente para ser a guia de erupção do mesmo. Então, a gente sempre vai tentar fazer isso num pace muito rápido. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está fazendo 0,23 por alinhador, por intrusão, que eu acho até pouco, poderia ter feito até mais. E a ideia é guiar realmente o nascimento desse tanino. Então, quando a gente recebeu aqui a sequência, foi muito feliz a gente olhar e falar: ah, legal, o canino está nascendo, seguindo a posição, e a gente está se preocupando em dar o espaço para ele crescer e mantendo a oclusão alinhada. Então, só o fator de a gente estar nascendo não necessariamente é um impeditivo de você fazer o alinhador, porque o alinhador vai servir como uma guia. Dentro daquela minha lógica que eu falo sempre, da bola de boliche, nesse caso, a própria força de erupção é o que joga o alinhador e é o que faz a força, né, para jogar a bola, e o alinhador é só canaleta. Nessa hora ele realmente é só canaleta mesmo, ele é só um caminho para onde o acidente tem que ir. Beleza? Gente, esses eram meus casos que eu tinha separado para hoje para vocês. Vocês gostaram? Acharam interessante? Acharam que foi agregador de alguma forma? Ver esses casos, ver algumas outras noções diferentes, ver casos, às vezes, fora um pouquinho do comum? Sim, com certeza. Com certeza. Aquele classe 3 ali com tratamento mini implante foi, diria, um cirúrgico compensatório aí com o alinhador, que não tinha essa previsão de para fazer convite para casa de funções, né? Sim, sim. Uma Aquele indicação. caso ali é Quando um caso você, bem interessante. então, ou seja, existe essa condição de tratar com extração, uma mega Sim, classe B, coisa assim, eu faria isso. sim, sim. Você entende que é um tratamento a quem, mas que vai. Outro caso aqui Sim. legal de mini implante, que é uma coisa que a gente sempre foge, que nem o diabo foge da cruz, que é de tentar mesializar o molar, mas mantendo Uhum. a raiz certinho. Aqui, para a gente conseguir fazer isso, que a gente tem feito, é ter usado aqui a mecânica do Power Arm com o mini implante. Aqui é um caso em que a gente mesializou esse molar muito e a gente falou, pô, não quero que a raiz dele incline. Então, no final do processo, a gente coloca um Power Arm com mini implante para tentar verticalizar essa raiz e estimular que ele faz um braço de força que chega na posição final. Ok, Beleza? beleza. É isso. Alguém tem algum caso que quer ver, quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa, tem algo que eu possa ajudar? Vitor, eu tive que dar uma saída e voltei agora com você apresentando o caso de um menininho. Uhum. É nossa rotina tá fazendo alinhador em adolescente, pré-adolescente? Como é que está se desenvolvendo isso? Olha, eu acho que assim, vocês, como pessoas com experiência, já tem, pô, mais de 10 casos, etc. Eu me sinto bem confiante de vocês fazerem tratamentos com alinhadores em pacientes com dentição mista. Mas tenha em mente que assim, o alinhador vai ser só um tratamento ortodôntico, ele não vai trabalhar na ortopedia dos maxilares, né? A gente não Sim. tem ele não vai ter essa funcionalidade, mas quando você quiser, tipo, guiar o nascimento de um dente ou alguma coisa assim, você vai. O mais importante é, por exemplo, quando for botar alinhador numa criança, você tem que ser categórico com ela, você tem que deixar tudo explícito, você tem que, tipo, ser claro, certeiro, e, tipo, botar muita pressão nela que ela tem que usar o alinhador. Tem que estar com a mãe junto, tem que estar com a avó junto, tem que botar medo, tem que ser duro para eles entenderem, porque é muito comum as pessoas abandonarem. Não sei se vocês já tiveram experiência de paciente abandonando o tratamento, de começando a fazer placa, pagando e tudo e nunca mais usando, mas comigo acontece toda hora. Então, com a criança é muito preocupante, porque quem está pagando não é a mesma pessoa que está usando, então pode ter problemas com isso, mas
Quanto à possibilidade de usar, sim, pode usar, é só, tipo, temos que fazer o diagnóstico antes. A relação dos maxilares desse paciente está ok? Uma cefalométrica é bem-vinda? Um estudo é bem-vindo? Sim. Beleza, tendo em vista que está ok, vamos... tá ok? Show. O paciente vai ser colaborador? A gente está com confiança nisso? Tô. Então, show. Então, podemos fazer casos de pré-adolescente, 9, 10 anos. Mas aí, o ideal é essa fasezinha assim. Quando o cara tá com muito dente de leite, eu não gosto, não. Tipo, quando tá com canino pré e molar descido, eu não acho que é o melhor momento. Mas quando tá assim, ó, começando, finalizando erupções, a gente pode estimular o processo com o alinhador e o alinhador deixar o espaço para fazer a erupção. Respondido, Tamarrinha? Respondido. Obrigada, Vitor. Show. O que mais, pessoal? Alguma dúvida, Ricardo? Alguma coisa aí que rolou essa semana? Não, para mim tá tudo ok. Eu vou ter um outro caso aí semana que vem, mas já pedi a tomografia antes. Aí quando eu tiver a tomografia, eu passo para você, a gente põe aí se for o caso. Ó, se Vamos você com- quiser, aqui, ó, eu tenho uma função, tá vendo? De importar tomografia. Eu posso importar tomografia dentro do planejamento do alinhador, se tiver alguma coisa aí interessante relacionada, e você pode anexar a tomografia aqui em registros. Então, você zipar o arquivo e você colocar aqui. Talvez, por ser muito pesado, tenha algum problema, mas aí você bota, tipo, o link do WeTransfer ou alguma coisa assim. Tá bom? Ok, tranquilo. Pessoal, mais alguma coisa que alguém queira falar? Mais alguma dúvida? Posso ajudar mais em algo? Para mim tá ok.